Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. E a Igreja nos convida a viver o mistério fonte da nossa fé, que é realmente a Santíssima Trindade. E vai proclamar o Evangelho de João, que está no capítulo 16, versículos 12 a 15, que vai dizer: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando esta solenidade da Santíssima Trindade, a Igreja nos convida a celebrar o nosso mistério, que é o mistério fonte da nossa fé, mas nos convida a celebrarmos um Deus que é Pai, um Deus que é amor, um Deus que é família, um Deus que é comunidade, uma comunidade que gera, uma comunidade geradora. E assim como ela gerou o Filho é gerado pelo Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Tudo isso confirmado nas Sagradas Escrituras, lá na Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e também no Evangelho de João, capítulo 15 e 26. Um só Deus em três pessoas distintas, Pai e Filho e Espírito Santo, iguais em divindade, iguais em eternidade e poder, mas diferente em suas relações. E por que a diferença em suas relações? O Pai enviou o Filho que falou a palavra do Pai. O Filho sopra o Espírito Santo, que é aquele que atualiza a palavra do Filho e do Pai, a palavra que fora revelada para nós, a palavra que foi revelada para nós desde o início. Não são três deuses, nem três modos de Deus se manifestar, mas três pessoas em uma única natureza, que é a natureza divina. Isso é ensinado pelo Catecismo da Igreja Católica, que está no versículos 253, lá nos números 253 e 255. O Evangelho de João, que nós estamos refletindo hoje, Jesus respeita no Evangelho
o limite dos discípulos, né? Quando ele diz, não sois capazes de entender tudo isso agora, mas virá sobre vós aquele que vai fazer com que vós entenda todas as coisas, né? E respeitando esse limite, revela a sua pedagogia, a pedagogia que Deus nos guia gradualmente, conforme a nossa abertura. Todas as vezes que nos abrimos para a palavra de Deus, todas as vezes que sentimos a palavra de Deus, vemos realmente que Deus vai nos guiando cada vez mais, revelando-se para nós gradualmente, conforme a nossa capacidade de nos abrirmos para a palavra de Deus. O Catecismo da Igreja Católica 687, que diz que Deus vai nos abrindo gradualmente, que vai se revelando gradualmente conforme a nossa abertura. Isso mostra que a fé é um caminho, não uma imposição. Acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo, acreditar no Espírito Santo, é um caminho que vai se fazendo de acordo com a nossa abertura. Não é uma imposição, né? Acreditar em Deus não é uma imposição vinda lá da igreja ou de quem quer que seja e impõe para que nós acreditemos. É um caminho, é uma relação. Se relacionar com Deus realmente é uma forma de viver esse mistério fontal da nossa fé. A igreja ensina que o Paráclito, o Espírito da Verdade, age na igreja e nos corações, iluminando a revelação, né? Isso está contido no Evangelho de João, capítulo 26, e no Catecismo da Igreja Católica, no número 243. Ele não traz novas revelações. O Espírito Santo não traz novas revelações, mas aprofunda o que Cristo nos ensinou, aprofunda o que Cristo nos deu, aprofunda o que Cristo revelou sobre a palavra de Deus. Isso está escrito na Dei Verbum, capítulo, no número 8 da Dei Verbum. O Evangelho de João revela a unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo recebe do que é de Jesus, que por sua vez recebe do Pai. Então, a nossa fé, meus irmãos e minhas irmãs, professa que as pessoas divinas são distintas, mas elas são inseparáveis. São distintas e inseparáveis. Isso diz o Catecismo da Igreja Católica também, lá no número 253. O Espírito Santo guia a Igreja ao longo dos séculos e, guiando a Igreja, ele vai também revelando essa palavra. E nós temos como um exemplo a definição dos dogmas da Igreja, os concílios realizados na Igreja, né? Tudo isso são exemplos da vida dos santos, a história dos santos, o catecismo da Igreja que vai se atualizando. Tudo isso é um exemplo de que o Espírito Santo vai caminhando ao longo dos séculos, ao longo de toda a vivência, de toda a vida da Igreja, garantindo que ela não erre, né? A Igreja não erra em questões de fé e moral. Por quê? Porque o Espírito Santo vai caminhando com ela e fazendo essa garantia, que ela não erre
em questões de fé e moral. Isso está contido no Evangelho de João 16:13 e no Catecismo da Igreja Católica também, no número 889. Isso está contido no Catecismo também. Agora, nós podemos nos questionar. No meu caminho de fé, na nossa caminhada de fé, temos percebido a ação do Espírito Santo nos conduzindo às verdades mais profundas da fé? Nós temos permitido, né, que o Espírito Santo nos conduza a verdades mais profundas e percebemos essa ação do Espírito Santo? Será que confio, como os discípulos, que Deus me revelará no tempo certo a verdade, a palavra da verdade, ou fico exigindo uma resposta imediata, né? Minha vida espiritual está centrada em Cristo ou busco apenas consolações e experiências emocionais? Como é que eu vivo essa minha vida espiritual? Centrada no amor de Cristo, revelada pelo amor de Deus, confirmada pelo Espírito Santo, ou vivo aventuras espirituais, outras que não condizem com a nossa fé, ou experiências emocionais também que não condizem com a nossa fé? Isso é verdade? É verdade que nós fazemos esse tipo de coisa? Rezo ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo com a mesma confiança? Reconheço sua presença na Eucaristia, na Palavra de Deus, na mesa da palavra, na mesa do pão, na mesa da partilha e também na presença dos irmãos? Como é que eu estou observando, né, a presença do Espírito Santo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, são perguntas pertinentes para que nós possamos refletir também na nossa caminhada e também aproveitar e ler todo essa indicação de documentos que a igreja tem, catecismo, o próprio Evangelho de João, a carta aos Colossenses, que foram citados nesta catequese, para que nós possamos realmente ter um bom desempenho na nossa caminhada e compreensão de fé que nós temos. Deus nos abençoe, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Paz e bem para todos, tenham um bom final de semana, um bom domingo e uma boa semana. E que o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo revele para todos tudo aquilo que Ele nos propõe, tudo aquilo que Ele é realmente. E que nós, na paciência e na nossa consciência, tenhamos a capacidade de compreender a bondade do Espírito Santo, revelando tudo em todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, se você gosta dessa nossa catequese, dá o teu joinha, faz o teu like, faz o teu comentário também e se inscreve no nosso canal. Se você já é missionário da paz e do bem, missionário paz e bem, compartilha esse nosso vídeo para todos aqueles que precisam ouvir essa nossa catequese. Deus os abençoe sempre, Ele que é puro amor e pura compaixão, e vos dê toda a paz necessária. Amém. Um bom final de semana para todos.